Na ferramenta MS Plus 2013, assim como nas anteriores, nas suas versões anteriores, a parametrização era dada por conta dessa equação. Essa equação diz que o trabalho produzido é igual à duração vezes as unidades de produção alocadas. Em outras palavras, significa dizer que se nós pegarmos o número de horas produzidas, a serem produzidas, e multiplicarmos pelo número de recursos colocados dentro da atividade para a produção, nós vamos concluir que a atividade precisa de HH, precisa de um número de homens hora, ou seja, recursos de produção, aqueles que produzem o trabalho, multiplicado pelo número de horas. Então, aqui as horas seriam em azul. Eu não consigo pintar. Vai ficar assim mesmo. Homem-hora. Esse parâmetro que a ferramenta utiliza, ele pode ser melhor entendido se nós colocarmos aqui os campos trabalho, tempo e os recursos que nós estamos pensando em colocar. E nesse caso, o tipo a ser ajustado é o Fixed Work. Colocar piso, colocar piso. Vamos ver aqui então, se eu trabalho horas, dias, a ferramenta apresenta aqui a possibilidade da inclusão do campo com a unidade de tempo. Quais são as unidades de tempo que a ferramenta possui? Possui hora, possui dia, possui semana, em inglês é week, possui mês, month, não, mês é MO. Se botar só M, vira minuto. A menor unidade de trabalho da ferramenta é o minuto. Acreditem que existem projetos que podem ser planejados em minutos e são controlados em minutos. Mas isso é um assunto para unidades futuras. Então, as unidades elas são apresentadas na ferramenta em função da letra, em função da especificação que é colocada junto com o número. E se você vai em File, Options e procura Display, Schedule, que é tempo, diz que, já falamos isso, existem 8 horas por dia. Existem 40 horas por semana. A impressão que nós temos, mas é uma impressão resultando como regra, é que a ferramenta só entende como menor unidade a hora. Ela entende como cálculo a hora, porque dentro de uma hora sempre tem 60 minutos. Mas dentro de um dia nem sempre consideramos apenas 8 horas. Então a unidade de cálculo da ferramenta é a hora. E aqui, por padrão, a duração pode ser colocada em dias e o trabalho, por padrão, é colocado em horas. Observa que as horas do trabalho, elas representam o resultado da multiplicação das horas do trabalho vezes o número de homens, recursos alocados, não materiais, recursos. Aqui, então, fica mais fácil entender que aparece dia porque o sistema está ajustado para que automaticamente a unidade de tempo seja dia. E aqui eu vou colocar o recurso chamado pedreiro.
E entre parênteses, a gente deve ver isso mais na frente nas unidades de recurso. Aqui é apenas ilustrativo. Nós temos aqui pedreiro. Um pedreiro. Vamos colocar aqui de novo um pedreiro. Ou colocar 2 pedreiros. Observa que, sendo trabalho fixo, e eu vou aumentar o tamanho da letra, sendo trabalho fixo, aumentar o número de pedreiros para 4 significa dizer que o trabalho do piso tem a sua duração reduzida proporcionalmente. Então aqui jamais eu colocaria a duração da nossa atividade. Eu colocaria o trabalho necessário para essa atividade. Voltando para o Excel, precisamos de 415 horas. Então, com 415 horas, com 4 pedreiros, eu levarei 13 dias. Se 13 dias é muito, eu poderia pedir mais pedreiros. Aí nós temos 6 dias de duração. O parâmetro aqui é a quantidade e o parâmetro aqui é o tempo. Os dois dependem do trabalho fixo de produção. Se nós chegássemos à conclusão que temos uma equipe de produção realmente que consiga fazer 1 metro por hora, teremos 207 horas. 207 horas. Teremos 3 dias com 8 pedreiros. E se eu colocasse aqui 5 dias, o número de pedreiros deveria ser ajustado e obedecer essa equação, respeitando a regra da fórmula. Isso que foi apresentado agora é uma falha de cálculo da ferramenta. 207 dividido por 5 dias requer 207 horas dividido por 5 dias. Requer 41. 5 dias, na verdade, seriam 40 horas. 40 horas. Requer 207 dividido por 40 horas. Requer 5,1 pedreiros. Se eu colocar 5 pedreiros aqui, 5 pedreiros, 40, ou seja, 5 dias. A ferramenta não está respeitando a equação W igual a DU. Aqui, Ctrl X, Ctrl V. A ferramenta não está respeitando a equação de cálculo dela própria. Então, trabalhar com Fixed Work, levando em conta que ao mexer em uma variável, a outra se ajusta, só é válido quando nós mexemos na variável Unit. Colocando aqui 8 pedreiros, temos um tempo menor de horas, consequentemente em dias, dividindo 25 de horas por 8, vão dar mais ou menos 3 dias de trabalho. A definição de tempo paramétrica, ela é
feita por conta de vários parâmetros na ferramenta externa, e se assim for, o trabalho é definido com tipo duração fixa. Se nós trabalharmos na própria ferramenta com os parâmetros pedreiro e duração, unidades, pedreiro e duração em horas, teremos que tomar cuidado com o cálculo automático. Mas ainda assim, é um parâmetro. Como trazer os parâmetros do Excel para dentro do MS Project? Existem duas maneiras. A primeira maneira é incluir e fazer uma tabela específica com todos os campos parametrizados em cima dos campos livres. Fazer as fórmulas dentro desses campos livres e depois colocar o resultado da fórmula dentro do campo duração, esquecendo o trabalho fixo. Usar trabalho fixo nessa ferramenta, na versão após 2007, é ter preocupações de verificar se o cálculo que obedece à equação está sendo cumprido. Resumindo, estimativa paramétrica é aquela que garante que a duração, o prazo estimado, é definido por diversos parâmetros, sendo que o principal é a quantidade a ser produzida e a capacidade de produção. Os demais parâmetros melhoram o resultado do tempo estimado e justificam o seu uso na ferramenta. E, nesse caso, definem o uso da duração fixa.